Pulso Empreendedor com oferecimento de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. Bom dia, Malek, bom dia, Vinícius. Bom dia, Luan, tudo bem? Tudo certinho contigo. Tudo começando ótimo. A semana mais animado, né? O Vinícius hoje tá em com clima uma de voz carnaval. assim, mas... ele tá animado porque é tá carnaval. De máscara e tudo por aqui. Você pulou o carnaval, vai pular carnaval? Vou pular, cara, vou ficar trabalhando normalmente. Vai pular vai dar teus pulos no trabalho. Eu vou dar meus pulos, exatamente. É isso aí, fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na RC7, sua rádio com conteúdo. Eu sou o Malek Davos. Eu sou o Vinícius Chaves. E o Pulso está diretamente aqui na RC7 todas as segundas-feiras das 8 às 9 da manhã, e você também pode acompanhar a gente pelas plataformas digitais. Se você gosta do Pulso Empreendedor, clica aí, segue a gente no @Pulso Empreendedor, curte, manda seus comentários, sugestões e interage com a gente. Se você não gosta do Pulso, vai pular carnaval, não, brincadeira. Manda aí suas dicas também, sugestões pra gente, manda suas ideias. Até tem funcionado isso, né? Tem funcionado. Quando a gente fala se você não gosta, o pessoal vai lá e deita o cacete. Não, tô brincando. O pessoal tem participado, tem contribuído, verdade, enviado perguntas, inclusive fica aberto aqui, né, os microfones do Pulso para, se você quiser sugerir um tema, de repente você tem um case legal e realmente é um case assim inovador, algo bem diferente, com certeza a gente vai ter o maior prazer em trazer aqui, né, Mari, para compartilhar com inclusive com hoje a gente tem 2 cases aqui de duas empreendedoras, mas antes aí a gente tem várias outras coisas que a gente vai passar no Pulso. A gente tem o que hoje? Nós temos Pulso? Então os nossos destaques aí do Pulso, né, onde os jovens ditam pautas no mercado de trabalho, mas ainda lutam para separar a vida pessoal e profissional. Temos também aí a novidade da restituição do imposto de renda de 2022, que vai poder ser feito via Pix. Temos as nossas dicas aí de gestão, finanças, tecnologia e investimento. Então, os nossos cases, né, Malik? Aí, o programa é um pouco diferente. Hoje, recheada, bancada lotada hoje, né? Nossa, hoje a gente tá com o estúdio cheio aqui. Claro, o nosso bate-papo de hoje é para falar sobre um tema que faz todo sentido para você, empreendedor. O empreendedor, muitas vezes, é aquela pessoa solitária, né, Vini? Tá lá no seu negócio, fica tão focado nas suas atividades, nos desafios do dia a dia, que esquece das possibilidades de inovar e agir, mudar, fazer algo diferente sozinho não é tão fácil. Quem nunca se perguntou, né? Quem nunca se viu pensando, preciso melhorar, né? Não tenho dinheiro para investir, como é que eu vou fazer algo significativo, né? E para responder essas e outras questões, a gente traz aqui no Pulso de hoje o caso dessas 2 empreendedoras que tomaram aí atitudes nos seus negócios e mudaram aí o trajeto, o resultado. A gente recebe hoje no Pulso a Camila Figueiredo, do Estúdio CAS, arquiteta urbanista, Estúdio CAS, Arquitetura e Engenharia, e também a Tassiana Carvalho, da Rockefeller Idiomas, e também ainda o nosso consultor de negócios pelo Sebrae, o Robson Sartor, que tem apoiado aí as empresas, as pessoas com o programa Brasil Mais, além de outros projetos aí, bancada cheia. Bom dia, meninas, bom dia, Robson, tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia, pessoal. E Robson, segunda vez no Pulso aí já? É verdade. Isso aí. Legal, cara. Carimbando carteirinha. Na terceira já dá pra pedir música. A gente fala que pode pedir música, né? Mas você tem que pedir pro Luan, que ele toca depois do Jornal da Manhã, daí na programação da RC7. Se bem que a gente sempre quis, né, Vini? Tocar uma musiquinha. Aniversário de vocês dois, a gente vai fazer, né? Sempre tem, né? Não, mas a gente vai ter que achar outras justificativas aí. É isso aí. Mas nesse clima de carnaval nós estamos muito engraçadinhos, mas nós temos que conversar com os nossos convidados aqui, né? Tem palhinha do Pulso aí já, né? Perguntar para os empreendedores que estão conosco aí hoje, o Malik apresentou o Robson, falou sobre o Sebrae também, e a gente quer saber, assim, para começar, por que vocês procuraram o Sebrae para os negócios de vocês? Então, eu procurei o Sebrae também por indicação do Elisandro, né? A gente se conhece lá pela Sil Jovem. Verdade. A gente, quando tá dentro do escritório, às vezes está muito sozinho e não sabe por onde melhorar, como trazer processos melhores, e às vezes a gente não sabe também o que é que tá de errado, né? O que a gente precisa. Então procuramos o Sebrae para isso, para trazer um norte, uma pessoa diferente olhando para o escritório, mais por esse sentido mesmo.
Bacana. Eu acho que é algo muito comum, né? Você citou Elisandro e a Sil Jovem, nesse meio jovem empreendedor que você faz parte, né? Você também participa do núcleo de engenheiros e arquitetos da Sil também. Exatamente. Faz um trabalho, a gente já se conhece, né, Camila? Dessas andanças aí também. E acaba que, eu acho que é uma dificuldade, um desafio comum, né? Também das pessoas, né? Isso, a gente fica sozinho no escritório e às vezes você não, né? Tu tem um estagiário, você não tem muito com quem conversar para melhorar os teus processos, né? Então a gente tenta se capacitar de alguma maneira, mas você sai da faculdade sem esse empreendedorismo na veia e acaba aprendendo no dia a dia. Então, por isso que a gente procura outras formas de melhorar os processos. Muito legal, conectado com associativismo, com o Sebrae aí, né? E vários outros parceiros também. E você, Tassi, o que você conta pra gente? Por que você procurou o Sebrae aí antes, né? Enfim, estava empreendendo ali, o que te passou na cabeça? Por que você procurou? Então, eu busquei o Sebrae mais no sentido de que eu sou de outra cidade, né? Então eu estava buscando alguma coisa para conhecer também mais a cidade, verificar como que eu poderia estar com o meu negócio junto, relacionado. Até porque Lages é uma cidade que é bem tradicionalista, então eu buscava pelo Sebrae algum tipo de parceria que me abrisse os olhos em relação a isso, que eu pudesse trazer algo local junto com a minha franquia. Muito legal. Acho que são dificuldades bem comuns, um desafio bem comum. As pessoas que chegam de fora relatam isso que você falou, né? E é normal quando a gente chega numa cidade diferente perceber esse tipo de desafio, mas o que faz diferença é a tua atitude, né? De ter buscado alguém pra sanar isso. Às vezes a pessoa fica lá sofrendo sozinha, né? Hoje a gente vai falar muito disso, né? E às vezes fica sofrendo ali, né? Vendo que o negócio não tá andando, o mercado não tá abrindo, mas daí desistem. Acho que, né, a iniciativa de buscar esse auxílio, seja do Sebrae, né? Acho que o que a gente vai falar muito é sobre a ação aqui hoje. E o fato de você ir buscar ajuda, eu acho que faz toda a diferença. E, enfim, a gente vai bater mais papo à frente, a gente vai passar os destaques e quer mandar o primeiro aí? Né? Vamos lá então, né? Jovens ditam pautas no mercado de trabalho, mas ainda lutam para separar a vida pessoal da vida profissional. Esses jovens então estão trazendo pautas e discussões que ajudam a mudar como as empresas se relacionam com funcionários, consumidores e fornecedores. Esses trabalhadores demandam mais flexibilidade, bem-estar físico e emocional e diversidade dentro das companhias. Essas pautas têm mudado aí como o mercado de trabalho se comporta como um todo, né, de forma geral. Apesar disso, nem tudo são flores. Os mais jovens ainda lutam para estabelecer uma distância entre a vida pessoal e a vida profissional e se preocupam com a estabilidade financeira, meta de carreira e moradia. Então, não tá tão fácil a vida assim, né, Mari, pros jovens, mas... Eu fiquei curioso sobre essa questão de separar a vida pessoal e profissional, porque eu vejo como, na verdade, as coisas integradas nesse sentido. Eu também. A gente não consegue, de fato, separar. Então, me chama a atenção que os jovens estejam vendo as coisas dessa forma, né? Eu acho que cada vez mais as empresas estão entendendo que uma coisa impacta na outra, que você não tem como chegar no trabalho tão bem assim se você está com um problema pessoal, e esse papel, né, da empresa ou das pessoas, essa empatia, esse cuidado acaba sendo importante. Mas o que eu acho legal aqui é que talvez os jovens estarem pautando essas discussões é justamente porque essas demandas são mais recentes. Aquelas gerações, né, que trabalhavam, perfeito, vamos dizer assim, né, baby boomers, não sei que dá para classificar dessa forma, mas outras gerações que tinham vínculos mais fortes, duradouros, buscavam outras coisas, né? E eu acho que essas demandas são bem comuns no pós-pandemia, não só entre jovens, eu acho que também... O que eu enxergo assim é que essa mudança, né? A gente vê hoje que a maioria dos cargos de liderança hoje, digamos assim, de gestão ativa mesmo, né? Pegando pela maioria, são de pessoas da geração X, né? Aquelas pessoas que nasceram ali um pouco antes dos anos 80. Ai, ufa. Você é da geração Y. Eu já passei do X. É isso aí. E, cara, na verdade, essa gestão, digamos assim, antigamente ela era mais verticalizada. Hoje a gente tem um ambiente mais horizontal, né? Com autoridades conquistadas não mais por imposição e sim por conquista realmente, né? Por você criar aquele ambiente. E isso faz com que todo mundo tenha o mesmo espaço. Jovens, pessoas mais velhas, pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, automaticamente tem o lado bom disso, mas o lado talvez pesado, que é da responsabilidade e dessa luta constante pela busca do espaço. Então deixa eu perguntar, deixa eu dar espaço para as nossas empreendedoras aqui. Como vocês enxergam essa questão dessas novas demandas aí do trabalho, de flexibilidade, esses desafios também são comuns para vocês? Sem dúvida. Na verdade, eu acredito até que não tem como separar, né? Não tem como ter um botão de desligar, não. Tô no trabalho, agora eu vou desligar e vou ter minha vida pessoal.
É tudo um conjunto. Ainda mais com o WhatsApp no bolso, né? É difícil separar. Exatamente. Não, e você ainda é a mesma pessoa, né? Então você não consegue separar os teus problemas do trabalho quando você está em casa ou os teus problemas de casa quando você está no trabalho. Então, eu acredito que está interligado e faz parte mesmo. É a questão de a gente se adaptar e entender isso, né? Então, acho que quando antes era uma indústria e fosse uma época diferente, você até conseguia separar. Mas hoje é difícil. É difícil. Responsabilidade. Né? E no meu caso, como eu sou profissional liberal, então a gente fica o tempo inteiro pensando naquele cliente, naquele projeto, vai dormir, então você está o tempo inteiro trabalhando em cima, né? A gente encaixa o dia a dia dentro da agenda do escritório, então é assim que funciona. É verdade, na medida que a gente vai criando alguns processos, melhorando a empresa, que é esse o objetivo do Robson, né, de ajudar vocês também no Brasil mais aí com inovação, com processos, com algumas ideias, melhora alguma coisa, né? Mas quando a gente ainda está num momento, eu acho que os jovens se identificam um pouco mais com isso, algum momento de atuação, né, de empreendedorismo, a gente sofre talvez ainda mais esse desafio e o que vocês relataram, né, dessa, vamos dizer assim, do profissional permear, né, no nosso dia, nos nossos horários, né? Mas então, Camila, Tassi, contem pra gente um pouquinho assim, quais os desafios vocês estavam enfrentando antes de terem ajuda do programa, além do que vocês relataram, o que mais que vocês percebiam no negócio de vocês? Porque o pessoal fala muito em burocracia, mas enfim, a gente sabe que são inúmeros desafios do empreendedorismo. O que vocês estavam passando assim no negócio de vocês? Então, a minha maior preocupação era como fazer um cliente ele entrar e sair o mais rápido possível de dentro do escritório, para ele não ficar tanto tempo, né? E eu conseguir ter uma agilidade maior nos processos. Certo. Então, foi isso que eu trouxe desde o início ali pro Robson, né? A gente queria melhorar os processos, entender onde é que eram os gargalos, como que o cliente às vezes ficava e eu não conseguia dar agilidade. Então, o meu escritório ele não é um escritório grande, muita parte técnica ainda é feita por mim dentro do escritório, então eu comecei a listar processos desde a hora que o cliente entrou e fui listando todos os passos até o final e tentando entender onde estava o gargalo. Eu preciso trocar o software, tentar agilizar de alguma maneira o projeto dentro do escritório. A gente foi passando por isso, né? Então, um outro problema que eu queria, eu preciso trabalhar no marketing, mas por que eu vou trabalhar no marketing se eu não estou conseguindo com que o meu cliente saia do escritório de uma maneira efetiva e rápida? Eu vou trazer mais cliente e vou ficar cheia ali dentro do escritório. Então é isso que o Robson ajudou a gente a compreender. Não, Camila, primeiro você estrutura a casa, organiza e depois você passa a pensar no teu marketing dentro do escritório. Muito legal essa visão, até porque muita gente sai vendendo e às vezes não tem essa capacidade ou de produzir ou de receber bem, né? Então é legal essa visão mesmo, né, Robson? E uma coisa bem bacana com o que a Camila fez, que foi simples, né? Mas foi uma forma de poder visualizar melhor um fluxograma das ações que ela precisava executar. E você pensa assim, poxa, mas fazer um fluxograma é algo tão banal? Não, mas é algo que fez toda a diferença para o negócio dela, onde ela conseguiu estruturar desde a entrada do cliente até a saída e todas as ações que ela precisava executar nesse meio tempo. Então isso trouxe um ganho muito grande para dentro da empresa e essa organização. E acaba dando uma percepção para o cliente, a experiência dele muda também, ele sente mais profissional, né? Além de você ganhar os benefícios, né? Ter os resultados que você espera, o cliente também tem outros ganhos e listando dessa forma consegue se enxergar o todo, né? Mas e você, Tassi, o que você estava enfrentando ali naquele momento? Então, o meu maior desafio, até porque eu sou uma franquia, né? Então, meu maior desafio foi que tem aquela ideia até de um negócio pronto, até talvez uma gestão pronta, porque tem um sistema pronto. Então, o meu maior desafio foi trazer esse negócio, esse modelo pronto, fazer com que isso se fortalecesse na cidade. Então, o meu foco principal foi a questão do marketing. Porque a Rockefeller aqui em Lages, ela é ainda meio desconhecida, né? Não tem ainda o reconhecimento que eu gostaria, mas em outras cidades ela é muito reconhecida, ela é muito forte. Tanto é que a gente é há mais de 10 anos reconhecidos como melhores do país. Mas aqui o pessoal ainda desconhece. Então eu preciso trazer essa realidade que é fora de Lages para dentro da cidade. Então eu precisava fortalecer realmente a marca, trazer a questão do marketing. E o principal foco aí foi a questão realmente do marketing, de tentar trazer fortalecimento mesmo da marca, né? São coisas legais, assim, é legal ouvir o relato de vocês, porque a gente começa a perceber o seguinte: o empreendedor sabe aonde dói, né? A gente sabe, né, onde está doendo. O cliente vem aqui, fica a tarde inteira, eu não consigo tal coisa e não resolvi de repente algo que era importante. Ou no teu caso, né, tô vindo ali com uma marca forte, com investimento
né? Então a gente sabe a dor, mas o que diferencia essas duas empreendedoras, para você que está nos ouvindo, é que elas buscaram algumas atitudes através de uma forma organizada, com um fluxograma, com metodologia. A gente vai falar mais sobre isso no nosso segundo bloco, até porque nosso bate-papo voou aqui. No segundo bloco a gente promete para você ouvinte que a gente vai deixá-las falarem bastante. A gente já volta. Estamos de volta, bloco 2. Vamos lá. Isso aí, a gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. Hoje nosso bate-papo é sobre ações, atitudes que geram resultados, e a gente está com um case de duas empreendedoras aqui, a Camila Figueiredo, da Estúdio Casa Arquitetura e Engenharia, e a Tassiana Carvalho, da Rockefeller Idioma. Além, claro, do consultor de negócios pelo Sebrae, o Robson Sartor, que está conosco aqui pela segunda vez, e ele que orientou aí também, auxiliou a construção desses dois cases bem legais. Antes a gente tem dica de gestão com o ABmind, né, Vini? Isso aí, né? A gente tá vendo então aí cases de empresas que tiveram grandes resultados através da consultoria do Sebrae. Agora imagine se além de consultores, você também tem especialistas trabalhando dentro do seu negócio. É isso que acontece quando você contrata a ABmind. A ABmind entra com um conjunto de soluções completas que vão desde a terceirização das suas rotinas administrativas e financeiras com o BPO, e também vão fazer o trabalho integrado, né, com a contabilidade. Então não tem aquela guerra, né, do financeiro e da contabilidade para conciliar a conta. Então eles cuidam de tudo para você. E agora, né, a novidade da ABmind, a última novidade, é que eles vão destravar o teu negócio aí e todas as suas rotinas com a solução de ERP, que é o software, né, o OMI, que é o software ERP da ABmind. Uma solução completa, totalmente em nuvem e personalizável na medida para sua empresa, independente de qual é o tamanho dela. Então, se você quer saber mais, chama a ABmind no Instagram, @ABmindSoluções, ou pelo site bmind.com.br e peça um contato do pessoal aí. É isso aí vai te trazer resultado, né? E é o que todo mundo quer, toda empresa quer, o que eu todo faço investidor com o quer. Malik? O resultado você investe para ter mais legal. resultados. Daí você sabe por que muitas vezes as pessoas não têm aquele investimento trazendo os benefícios esperados? Por quê? Porque muitas pessoas, elas acabam investindo, se informando em rede social, seguindo aí uns carinhas na rede social. Os influencers milagrosos. Os influencers milagrosos, né? Ou então fazem aplicações contando aí com a sorte, como se fosse uma aposta. Outros são levados pelas emoções, ainda mais nesses momentos de crise como a gente está vivendo agora com a guerra no leste europeu. Eu já perdi dinheiro de bobeira, não perco mais. Eu monto a minha carteira de investimentos com um assessor da Nipur Finance que me orienta para os resultados que eu quero obter. Qual é o seu foco? Você está em dúvida da onde você quer investir? Busca a Nipur aí, segue a Nipur no Instagram, no @Nipur Finance, ou no WhatsApp 499-9956-8641. E aproveitando, em breve a gente vai ter um programa do Pulso Empreendedor com o Júlio da Nipur Finance, que é especialista no assunto de criptomoedas. A gente vai vir com algo que está sendo pedido aí. Promessa é dívida, né? Nos próximos programas. Fica ligadinho aí e a gente volta então agora com o nosso bate-papo aí. Já quer fazer a pergunta, Vini? Eu vou perguntar, né? A gente estava falando sobre os principais desafios que vocês estavam enfrentando, né? Antes de terem contato com o programa Brasil Mais do Sebrae. E após terem, né, esse contato com o programa, né? Quais os pontos vocês perceberam serem importantes para melhorar, né? E aí vocês citaram alguns dos desafios, mas o que fez assim vocês de fato terem clareza, né? Será que, por exemplo, a Tássia citou uma questão de reforço de marca, de presença de mercado também, a Camila citou uma questão talvez de produtividade. Quando o Sebrae chegou lá na empresa de vocês, era isso mesmo que era o problema, ou tinham algumas outras situações antes que precisavam ser vistas? Como que foi esse diagnóstico inicial das empresas de vocês? Então, a gente tinha alguns problemas a serem resolvidos e vai se resolvendo aos poucos, né? Você não consegue do zero eliminar todos os problemas, né? A empresa ela vai se construindo com o tempo. Então elencamos o principal, né? Foi esse o que definimos com o Robson. Vamos elencar o principal, porque esse resolvendo a gente consegue ir construindo como um todo. E quando você estrutura o teu negócio, o teu cliente ele entende, poxa, tem um processo, né? Eu tenho um passo a passo, eu sei que eu vou entrar em tal ponto e vou sair até tal ponto, eu sei os prazos e que ela vai me entregar nesses prazos. Então foi isso que a gente foi construindo ali dentro. Sabe, Camila, eu fiquei pensando aqui quando você falou lá do cliente, era uma dor que você tinha identificado. Eu acho que talvez o que o Vini também quis dizer no sentido assim, será que às vezes resolver isso é o que vai me trazer mais resultados
resultado, porque nem sempre, né, a gente sabe o que está doendo, mas será que resolver aquela dor vai de fato trazer um benefício? E aí como que vocês validaram isso com o Sebrae? Como que vocês identificaram assim que vamos focar nisso aqui mesmo, né? Claro, a dor ali da questão cultural talvez era forte, mas era marketing mesmo. Como que vocês conseguiram decidir isso e focar nisso? Então, a gente mapeou, na verdade, foram mais de um problema identificado, né? Mas o mais forte pra gente foi a questão do marketing. Então é meio como se fosse talvez um PDCA, né? Então a gente identificou um problema, achamos uma solução, testamos e se não resolvesse, a gente faria o ciclo novamente. Então, por mais que o Sebrae passou ali conosco por alguns meses, eu ainda estou trabalhando naqueles outros pontos, né? Então, por exemplo, eu notei alguma coisa do pedagógico que eu precisaria estar acompanhando mais. Então, essa parte a gente não fez com o Sebrae, mas a gente levantou esses pontos e levantamos algumas sugestões de melhorias. E hoje eu estou seguindo essas sugestões de melhorias e fazendo realmente, checando, testando, né, para ver o que está funcionando ou não. Uma pergunta só, desculpa interromper, Robson, mas vocês já tinham feito nas empresas de vocês algum outro processo de consultoria também com alguma outra pessoa, algum outro consultor, ou foi o primeiro processo que vocês fizeram, tanto na Estúdio Caso quanto na Rockefeller? No meu caso, assim, um consultor, uma pessoa olhando para minha empresa foi o primeiro. Ah, legal, bacana. Na Rockefeller a gente tem o acompanhamento da franchise, né? Da franquia sim. Então feito esse. Então já estavam acostumados assim com alguém olhando o processo, dando as dicas ali também. Robson, embora exista essa metodologia, né, que ajude elas, né, a mapear os problemas, a decidir, né, a focar em um deles para resolver e de repente os outros deixar para um outro momento, tal, a gente percebe que o empreendedor tem às vezes uma dificuldade de agir mesmo, né? E até a gente quis trazer o case das empreendedoras aqui porque vocês agiram, né? Vocês fizeram a coisa acontecer. Qual que é a dificuldade? O que trava o empreendedor muitas vezes? Então, dentro dessa metodologia onde a gente aplica, né, o principal de tudo é fazer com que o empresário enxergue as dores. Muitas vezes, como você mesmo já comentou, ele sabe o que ele tá passando no dia a dia, né? Ninguém melhor do que o próprio empresário para falar o que está acontecendo. Só que quando você chega, muitos ainda têm aquele ego que eu não posso ter nenhum problema, né? Eu sou uma empresa muito boa, eu não posso ter nenhum problema. E aí a gente começa a conversar e entender com mais detalhes o que o empresário tem, e na maioria dos casos ele é mais operacional do que gestão. Então isso faz com que ele fique lá trabalhando na ponta o tempo todo, atendendo cliente, fazendo vendas, desenvolvendo a parte técnica, e ele não traz os olhos com foco para a empresa dele. O que ele pode fazer de diferente, que tipo de ação ele consegue executar, qual é a inovação que ele vai aplicar dentro da empresa dele, porque ele está lá no operacional. Essa questão do operacional, você acha que coincide com a falta de informações, vamos dizer assim, que o empreendedor tem sobre gestão mesmo? Você acha que os dados, assim, são claros para a maioria, ou você acha que isso também pode ser um empecilho, muitas vezes, até para tomar uma decisão, né? Por exemplo, assim, a Camila percebeu ali uma questão dos clientes, mas o empreendedor tem esse número, de fato? Então, quantos clientes eu estou conseguindo atender? Eu estou medindo isso de alguma forma? Não, a primeira pergunta que nós fazemos quando a gente aplica o autodiagnóstico, que é lá na nossa primeira reunião, a primeira pergunta é: quantos indicadores chaves de desempenho você tem na sua empresa? O que é indicador de desempenho chaves? Acho que o pessoal já fica assim. É legal, né, perguntar isso. Não, mas é legal você responder isso pro público. Você pode nos dizer o que é um indicador desse? O indicador é tudo aquilo que você consegue mensurar dentro da sua empresa. Então a gente fala aí de indicadores de qualidade, indicadores de desempenho, operacional, gestão, tudo aquilo que você tem números reais e você consegue trazer essa mensuração das ações que está acontecendo. Então, muitos têm aquela questão do financeiro ali, que é o caderninho anotado as vendas, entradas e saídas, mas não tem um controle mais apropriado, um controle específico de cada área. Outra questão no marketing: quanto isso está te trazendo de retorno? Eu estou aplicando nas redes sociais, estou fazendo impulsionamento nas redes sociais, mas o que isso está te trazendo de retorno? Quantos clientes estão vindo através das redes sociais? Eu estou fazendo uma aplicação em alguma parte. Sim. Tá investindo num departamento da empresa. Departamento específico, e ele não tem esse retorno. Perfeito. Então, porque ele não controla, ele simplesmente vai investindo e não tem esse controle. Eu acho essa tua fala muito importante, porque daí, como fica difícil, né, você decidir o que agir, como inovar, como melhorar.
produtividade, como gerar inovação se eu não estou medindo nada, né? Então fica muito difícil. Eu também falo, porque eu também fiz parte do projeto Brasil Mais, né? A gente aplicou na nossa empresa, na UBK também, e eu pude ver como a gente estava carente de indicadores naquelas coisas que a gente queria melhorar. Então também fica difícil daí de você mensurar, né, essa tua evolução, esse ganho. Graças a vocês aí, a gente conseguiu melhorar um monte de coisas, mas eu acho que é super importante para você, ouvinte, pensar, né? O que você está medindo de fato na tua empresa para você conseguir depois verificar esse resultado e saber também como definir a ação. E aí eu também já aproveito para perguntar para vocês, meninas, aí, como que vocês definiram a ação? Porque às vezes também vem outras questões pro empreendedor, né? Eu tô com o problema, tô com a dor, identifiquei, validei, criei um fluxo ali, mas qual é o custo dessa ação, né? Qual é o tempo que vai me exigir, né? Como que vocês definiram? Vocês pensaram nessas questões também? O que vocês... Em relação ao custo, até uma das sugestões do programa, na verdade, foi que eu fizesse o marketing com alguém da própria escola. Então, hoje, quem cuida do meu marketing, não estou desmerecendo nenhuma empresa de marketing, não é isso, não é o objetivo, tá? Claro. Mas hoje quem faz o marketing é um próprio professor. Então ele vai passar dicas de inglês, porque ele já conhece o assunto, ele conhece o tema e ele conhece o método da escola. Então, ele está sendo excelente, ela está sendo excelente nisso. Então, foi sugestão realmente do programa ali do Brasil Mais, e a gente está seguindo dessa maneira. Até em relação ali, comentasse de como que a gente verifica que deu certo, que deu resultado, né? Hoje a gente tem uma procura muito grande de pessoas enviando mensagem no nosso direct perguntando do curso. Então é uma quantidade bem grande, algo que, 6 meses atrás a gente quase não tinha, uma pessoa por mês, 2, 3. Hoje a gente tem uma procura muito grande pelo Instagram. Muito bom. E até a questão de engajamento. Os nossos stories, hoje, em número de visualizações de pessoas que respondem, é quase que 80% das pessoas que respondem aos nossos stories. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, que tá um pouco fora do escopo aqui, mas assim, você sentiu algum tipo de ansiedade, medo antes de aplicar esse programa? O que você sentia? Porque eu acho que a gente é muito emocional também, como que a gente reage a tudo isso. Hoje eu vejo você, o rádio não tem imagem, mas eu vejo você empolgada falando da Rockefeller e falando com alegria do resultado que você obteve. Que tipo de sentimento você tinha antes, assim? Então, na verdade, meu maior medo foi de que não daria efeito, não teria resultado. Porque eu pensei, é uma franquia, eu já tenho tudo pronto. É aquela coisa de que eu tinha essa sensação de que eu sou a dona, eu sei tudo e eles não vão saber ver minha dor, né? Ele não tem um negócio dele. Não é possível que algo tão simples dê tanto resultado, né? Exatamente. Às vezes é uma coisa assim, né? Isso, eu pensava, já tá tudo pronto. A própria franchising tem as artes prontas, eu só tenho que repostar. Mas não é assim. Não é bem assim que funciona. E você, Camila? O que você vivenciou nesse sentido, assim, de definição, de custo, de tempo, e também fala um pouco desse sentimento que você tinha, assim, eu acho que é legal. Então, o maior custo que eu tive realmente foi parar o meu tempo para olhar para minha empresa, porque a gente está ali tão no automático, trabalhando na parte operacional, que eu não tirava um tempo para fazer esses processos, né? Então, ali com o Robson cobrando, isso ajuda bastante, porque querendo ou não, uma pessoa cobrando atrás, né? Camila, a gente tem a próxima reunião, sei lá, semana que vem. Então, até semana que vem eu tenho que trazer algum resultado, né? Mostrar alguma coisa. E eu acredito que isso foi o que mais me auxiliou. Então, fez eu olhar para minha empresa e entender aonde que eu conseguiria aumentar o faturamento, que realmente para mim, a gente entendeu que era fazendo com que o cliente entrasse e saísse da maneira mais rápida possível dentro do escritório, com um bom atendimento, para eu conseguir ter um pouco mais de fluxo, né, de giro dentro do... Perfeito. Até para explicar para o ouvinte que na nossa atuação, né, Camila, que é semelhante de arquitetura e tal, às vezes as reuniões se alongam muito. Eu acho que às vezes o ouvinte pode ficar com a impressão que a Camila está dizendo que queria que saísse mais rápido possível. É no sentido de um bom atendimento, você falou agora, né? De um bom atendimento e do processo dele como um todo. De ser eficiente, né? Exatamente. De ser algo que ele não fica perdendo tempo ali. Isso. E que vocês conseguem atingir o objetivo. E não só nas reuniões, né? Então, desde da contratação do cliente, eu ser bem objetiva com o que o cliente precisa, entregar os processos rápidos, porque a gente entendia que dentro do escritório tem uma procrastinação de entrega dos projetos. Certo. Então, como eu consigo fazer o projeto de uma maneira rápida, efetiva, com qualidade, que vai atender a necessidade do cliente? As pessoas não querem mais perder tempo. Eu brinco aqui, eu não vou citar o nome, mas tem um cliente nosso que quando tinha
mensagem do WhatsApp dele lá era assim: não me faça perder o meu tempo nem o seu. Ele dizia assim. Então as pessoas estão realmente. Não, ele é uma pessoa diferente, mas é um cara muito bacana, respeito muito, cara legal. Mas é interessante como as pessoas estão hoje com essa dificuldade de tempo, com esse desafio, e eu acho que é bem pertinente, principalmente a experiência do cliente no que você falou, que é um todo, né? Isso, e a gente entender assim, por exemplo, um briefing bem feito no início com o cliente, ele vai te trazer um resultado mais rápido e mais assertivo. Então a gente foi focando nesses pontos. O papo tá quente, mas a gente tem que fazer mais um break. Respira um pouquinho aí. Pega você que tá nos acompanhando, pega um cafezinho. Vai pensando nas dicas aí. Você tá acordando aí, tá doendo na tua empresa tá aí, acordando agora, o terceiro bloco vai ter bastante dica aí, o pulo do gato de cada uma dessas empreendedoras. Mas não é o bloco de carnaval, né? Não. O terceiro bloco do bloco do programa. Então você tá engraçadinho. Vamos lá. RC7 Pulso Empreendedores, estamos de volta, bloco 3. Voltamos. É isso aí, a gente está de volta com o seu programa de empreendedorismo. Voltamos com o Pulso Empreendedor aí com o nosso bate-papo sobre ações que geram resultados nos negócios. E para falar desse assunto, a gente tem 2 cases aqui de 2 empreendedoras que fizeram parte do projeto Brasil Mais, aí do programa Brasil Mais do Sebrae, o qual o Robson Sartor é o consultor de negócios. São Camila Figueiredo da Estúdio Casa Arquitetura e Engenharia e a Tassiana Carvalho da Rockefeller Idiomas aí conosco. Então, antes da gente voltar no nosso bate-papo, a gente tem um segundo destaque do Pulso aí, né, Vini? A gente tem o destaque falando sobre a restituição do Imposto de Renda 2022, que ela vai ser feita via Pix. Então a Receita Federal pode ser feita, né? Ela pode ser feita via Pix, né? Ela divulgou aí as novas regras, então, para a declaração do Imposto de Renda, e após 2 anos de prazo ampliado, a apresentação da declaração volta aí ao seu prazo tradicional. Então você que precisa declarar, fica ligado aí que ela vai do início de março até o final de abril. Não vai ter reajuste de valores, né? Os valores são os mesmos do ano passado. Então, como falado, né? Você vai poder inserir o teu CPF, a tua chave Pix, e receber de forma talvez mais rápida, né? Posso receber lá na minha conta do Sicredi lá? Claro, com certeza. Ah, é? Pois é, e quem é associado do Sicredi tem essa e outras facilidades. Além de pagar e receber com Pix, também tem outras ferramentas digitais. Eu mesmo já acessei no meu celular a minha conta digital. Não precisa nem senha, Vini. Eu boto o meu dedinho ali na biometria, né? Show, já dou uma olhada no saldo, fiz pagamento, agendamento, minha semana já tá organizada, já dou uma verificada ali, previdência, como é que estão andando as coisas. Dá pra contratar um seguro, dá pra olhar os seus comprovantes. Dá pra fazer um Pix pra mim também, né? Dá pra fazer o Pix pra você. Tô te devendo churras, né? E também, vou tomar um crédito aí pra pagar os churras pro Vini. Não, tô brincando. Dá pra tomar crédito também se você quiser, é rápido demais, é fácil. Se você quer ficar no digital, vai no Sicredi, mas se você prefere atendimento pessoal e bem orientado, também tem a equipe da agência que te recebe lá com atenção, com tempo, para solucionar as suas questões. Abre sua conta no Sicredi, tem acesso a essa e outras vantagens pelo telefone 3289-9800 ou visite aí uma agência próxima de você. A gente tem dica também da AT Plus aí, né? Isso aí, né, Mike? Diz rapidinho aí, cara. Você tem uma empresa lá e você precisa contratar um serviço de transporte. Tá. Aí você pede lá pras empresas assim, cara, me envia aí os teus orçamentos. Tá. Aí o primeiro orçamento, o cara manda o telefone, é só o celular. E o e-mail dele é transportes2joaofretes@hotmail.com. Vem digitado no Word com aberto. Daí tem o outro lá que te manda lá, que ele tem um telefone fixo, tem um telefone celular e o e-mail dele é joão@transportesilva.com.br. Qual que te passa mais credibilidade? Sem demérito ao João Fretes ali, mas o João da Transporte Silva me passou mais segurança, né? E-mailzinho certinho, telefone fixo, mensagem. Dá uma sensação de uma empresa maior, mais organizada, né, cara? Então isso faz toda a diferença nos teus negócios também, né? Como que você está se relacionando aí com os seus clientes? Você está passando essa profissionalização aí pros teus clientes? Então, se você ainda não tem solução de e-mail corporativo, telefone fixo e várias outras soluções aí para profissionalizar os seus canais de contato, chama a AT Plus aí no 49-3240-0800, conversa com os consultores e dá uma melhorada aí, né, na apresentação do Fica legal, negócio. Fica bonito, né? Não é caro, é bem baratinho. Né? E tem o PABX virtual, tem um monte de outras soluções. Pode ter um menu lá, o pessoal liga, tem um menuzinho, aperta a opção 1 para tal setor, fica legal, cara. Já chega impressionando, né? Nessa visão de cliente, a Camila estava justamente falando
da preocupação dela com a experiência dos clientes, em melhorar o atendimento, em ser algo mais objetivo, que resolvesse o problema do cliente de uma forma, né, profissional, vamos dizer assim. E aí, Camila, eu já quero aproveitar para te perguntar, quais resultados você conseguiu obter com essas melhorias do Sebrae lá, identificando os problemas? Você criou um fluxo, fez processos, o que você conseguiu obter de resultados na tua empresa com essa experiência com o Sebrae? Então, eu consegui mensurar que a gente realmente estava atingindo o objetivo de fazer com que o cliente entrasse no escritório e o projeto não demorasse um ano para eu entregar e só depois ele começar a obra. A gente ter uma agilidade nisso. E depois de um ano, né, a gente começa a mensurar um pouco melhor, depois de todo esse programa e do processo, a gente vê o faturamento da empresa, né? Isso é muito importante. Então a gente mexeu ali, então. Mexeu ali, com certeza. E sabe o que é mais legal, Malek? A gente falou lá atrás de indicadores. Certo. E um dos indicadores que nós desenvolvemos no projeto é a produtividade. Certo. É a produtividade no trabalho por pessoa. Como que vocês medem produtividade? Pro ouvinte entender um pouquinho como que é feito esse cálculo. Ele pode fazer, né? A gente faz o cálculo da faturamento bruto, menos os custos variáveis e divide pelo número de pessoas ocupadas. Perfeito. As pessoas são desde sócios a funcionários. Em outras palavras, essa fórmula quer dizer assim, quantas pessoas eu preciso para faturar X reais, é isso? De um grosso modo considerando aqueles meus custos fixos, obviamente. Variáveis. Só os variáveis. Os variáveis, é que nós pegamos os 3 pilares, né, que são os mais importantes, onde a gente pode buscar inovação para trazer melhorias para dentro da empresa. Então, com isso, a Camila na Estúdio Casa, ela teve uma diferença, né, de um aumento na produtividade de 36%. E não aumentou o número de pessoas, mas você ganhou produtividade com isso. Então, realmente agilizou o processo. Camila, você considera assim, agora que você depois que você já passou pelo processo, foi tão doloroso, foi tão difícil assim implantar? Não. Você só precisa dedicar um pouquinho do teu tempo para isso. Tá, então eu tenho que fazer outra pergunta aí pra Tassi, pro Robson, enfim. Já que não é tão difícil assim, por que o empreendedor procrastina tanto isso, será? Por que a gente demora tanto a tomar esse tipo de atitude? O que vocês acham? Eu acredito que seja o medo de inovar, né? Tem esse receio às vezes do novo. O que vai trazer para minha empresa? Será que vai dar certo? E ele acaba jogando para frente essa possível. Eu acredito que o empreendedor, ele fica muito no processo e ele esquece dessa visão do todo, né? Então, quando você tem, por exemplo, no Sebrae, no Brasil Mais, a gente conseguiu ter essa visão do todo, de olhar realmente por cima e ver exatamente quais são todos os problemas. E então vai adiando porque tu sabe que tem um problema, mas você está tão envolvido no processo que tu não tem tempo. Então, é como se acostumasse com aquele calinho ali, assim, e aquilo vai ficando calejado mesmo. Até porque tem também, a gente estava citando no break ali com a Tassi, uma questão de disciplina do empreendedor ou da empreendedora que está no projeto. E eu queria que você comentasse um pouquinho ali, Tassi, qual que é a diferença que faz o fato de, por exemplo, você ter na tua agenda reuniões semanais ali com os consultores que vão estar lá e você tem aquelas entregas para fazer. Eu acredito que a questão de disciplina, ela não é algo que, tipo assim, só algumas pessoas não têm, é meio geral, mesmo as pessoas mais empreendedoras, elas vão ter que ter alguma disciplina ali, e às vezes a gente não tá tão motivado. Qual que é a diferença que fez o fato de ter ali alguém em cima ali ajudando e talvez até cobrando no bom sentido, né, essas tarefas? Sim, é porque daí tem algumas atividades que você pensa, isso aqui é meio chato, vou deixar pra fazer depois, né? Mas quando tem um consultor, você se obriga, porque você fica com vergonha de chegar na próxima reunião e não ter aquilo. Então, você coloca na agenda e você vai fazendo para conseguir apresentar para ele, eu fiz aí minha tarefinha de casa. E uma outra pergunta complementar, tá? Se você citou que no teu processo, por exemplo, de marketing, né, você envolveu uma professora, estou enganado, acho que uma professora para, digamos ali, estar nas redes sociais. Como que foi o processo de você envolver e convencer também o time, né, as pessoas, para que elas também comprassem o projeto? Porque eu acredito que são três partes que precisam comprar uma consultoria: a consultoria em si, né, no caso o Sebrae, o empreendedor, a liderança, que no caso é você, e também a equipe. Como vender isso pra galera, pra fazer o pessoal, isso vai ser importante, a gente precisa do engajamento de vocês. O que você fez lá? Eu acredito que, na verdade, o mais difícil foi dela aprender realmente, né? Porque ela não era uma pessoa que trabalhava com marketing. Então, se for ver as nossas postagens, o que a gente fazia 6 meses atrás, 7,
tava ainda aprendendo, às vezes os vídeos meio tímido, meio travado. Hoje, até ontem, na verdade, ela gravou um vídeo em menos de 3 minutos. Ela gravou de primeira, postou e foi, meu Deus. E antes ficava mais de 1 hora para realmente fazer essa postagem, né? Então... Legal que existe também uma valorização, crescimento da equipe também, né? Mas a gente tá indo pro finalzinho do programa e a gente não quer deixar de perguntar algumas coisas aqui que são legais. Bom, eu e o Vini, a gente já percebeu, eu posso dizer aqui, as meninas têm atitude, né? São empreendedoras aí que realmente fazem a coisa acontecer nos seus negócios. Mas, Robson, na tua visão de consultor, quais são os comportamentos que você percebeu, que você destaca nelas, né? O que você pode dizer, porque a gente sabe que o comportamento, as soft skills são super importantes aí nessa questão da liderança e dessas atitudes, né, empreendedoras, né? O que você percebe e qual foi o pulo do gato para você, assim, na visão de consultor mesmo? Qual foi o pulo do gato no negócio delas ali com a aplicação do Brasil Mais? A questão do Brasil Mais é justamente o que a gente já vem comentando aqui, né? De procrastinar. E o grande diferencial delas foi isso, não deixar para amanhã. As coisas, precisava, a gente chegava numa reunião, elencava os problemas, elencava as dificuldades, ok, já colocava no plano de ação, colocava na ferramenta 5W2H. Proatividade mesmo, planejamento, organização, né? Não esperar, envolver a equipe quando tem que envolver, trazer todos para perto, falar as dificuldades, a gente está fazendo isso e aquilo. Então, não deixar para depois. Esse foi um dos maiores pontos com que elas colhessem todo esse resultado. Isso nessa parte bem comportamental, vamos dizer assim, bem de atitude mesmo, né? E nessa questão estratégica, o que você considera, assim, que foi fundamental na decisão delas ali na empresa? A aplicação das ferramentas na parte estratégica, né? A gente vem falando aí de várias, né? Desde o 5W2H, elencar indicadores, você realmente aplicar aquelas ações que estão sendo trazidas e utilizar as ferramentas no dia a dia. Muito legal. Quer perguntar? Não, eu ia perguntar porque a gente está falando assim digamos, dos destaques de coisas positivas, né, que as meninas fizeram. E eu acho que é importante também a gente falar sobre, porque eu acredito que houveram também, acho que fica também aberto para as meninas responderem, mas a gente não falou assim, as meninas precisaram fazer investimento de X mil reais ou, sei lá, X milhões de reais. Foi muito na questão de processo, de pegar recursos que talvez tinham em casa também. E aí eu te pergunto para você, assim, Robson, você acredita que muitos, talvez, empreendedores ou empreendedoras, eles acabam tendo medo de consultoria porque acham que vão precisar gastar muito? A gente sabe que o Brasil Mais é um programa oferecido, né, de forma gratuita, mas a gente sabe que, por exemplo, marketing, o pessoal tem medo de colocar verba em marketing, tem medo de investir em uma ferramenta que vai automatizar os processos. Existe esse tabu ainda de não querer crescer porque precisa investir? Bastante. E você não conhecer as consultorias, não conhecer os processos e os parceiros, isso faz com que dificulte ainda mais. E o Sebrae hoje ele tem isso dentro de casa, a aplicação, ele instrui. Então nós temos temos algumas consultorias gratuitas onde os empresários conseguem utilizar e aí realmente saber se vai precisar, se ele tem qual consultoria ele tem que contratar. Então ainda existe muito esse medo. Robson, medo, né? A gente tem aí mais um minutinho, pouquinho aí, mais um tempinho. Quer falar de forma breve quais os resultados desse projeto? O que você considera importante falar sobre o projeto ainda para o nosso ouvinte? Sim, bom, a gente vem ressaltando aqui desde o início, né, o desenvolvimento, a gestão, a produtividade, quantas empresas vêm crescendo. O programa, a gente já comentou, ele é 100% gratuito. Quantas empresas já atenderam na região? Nós já estamos aí na faixa de umas 150 empresas na região. Nossa, bastante gente atendida, né? Legal. Estamos encerrando agora o ciclo 4, iniciando o ciclo 5. Certo. Então a gente já está com mais de 50% das inscrições. Onde que se inscreve, Robson? Para fazer inscrição, basta ir até o Sebrae ou entrar no próprio site do Brasil Mais, ou nos procurar no próprio Instagram ali, a gente vai estar auxiliando a fazer a inscrição. Qual que é o Instagram do Sebrae Lages? @Sebrae. @Sebrae Lages? Na verdade não tem um Instagram exclusivo, né? Isso, é Sebrae SC. Legal. Mas pode ir até no próprio Sebrae ali, a gente vai estar auxiliando. Bacana, obrigado por colocar também à disposição. Só brasilmais.economia.gov.br o site. Certo. É esse o site, né? Também que o governo também disponibilizou, né? Bacana. Para finalizar, então, queria perguntar para Tassiana e também para Camila, como que vocês avaliam o grau de mudança na vida empresarial de vocês? Depois de ter feito esse projeto, esse programa, como que vocês avaliam assim, nossa, qual o resultado para a vida empresarial de vocês, não só para o negócio? Então, para a vida empresarial não tenha medo,
de abrir a sua empresa para outra pessoa. Ela pode vir com novas visões, né, com novos olhares e dizer, Camila, tenha essa direção. A gente fica às vezes com receio de abrir o que tu tá ali trabalhando dentro do escritório, né? Não tenha medo. Abre e deixa alguém palpitar um pouquinho que pode ser coisa boa. Até porque a gente recebeu o dia desses aqui o Tite, né? O Thiago Mazu e o Dudu da Hub to Us, e eles trabalham justamente com uma plataforma onde os empreendedores ali podem abrir os seus desafios, e uma das coisas que eles relataram é que o que mais tem, assim, são pessoas querendo dar palpite realmente, mas um sentido de ajudar, de contribuir. Então acho que quanto mais, assim, né, a gente muda essa forma de pensar, de querer abrir o coração, né, e falar das nossas dores, mais rápido, né, e mais ajuda a gente vai receber, né? Exatamente, ainda mais se tiver profissionais qualificados para isso, né? Melhor ainda, né? Verdade. Gente, foi muito legal o programa, o bate-papo, foi desafiador para nós também, porque temos 3 na bancada, a gente normalmente tem menos gente. Dá voz para todo mundo, dá né? voz para todo mundo, equilibrar, né? A gente sabe que se houve algum erro aqui na condução, né? A gente pede desculpa aí, a culpa é minha, né? Não é do Vinícius, né? Eu não erro, não, tô brincando. Ele não erra, né? Ele é perfeito, né? Ele só errou uma vez, né? Só. Você achou que você tava errado, mas você tava certo. É não verdade. foi aquela vez? Eu achei que tava errado e no fim eu tava certo. Mas olha só, gente, obrigado mesmo por vocês estarem aqui conosco, obrigado aos ouvintes por nos acompanharem. Um formato muito legal de programa que é esse case, a gente espera poder fazer mais, né, Robson? Sim. Trazer outros cases aí, outras pessoas também. A gente também vai melhorando aí na hora de ajudar aí na explorar esses cases também, mas eu agradeço vocês, meninas, pelo trabalho que vocês fizeram, né, pela nossa sociedade aí, porque melhorar a empresa é uma forma de contribuir sem dúvida para as famílias, para a prestação de um serviço melhor. A gente sabe que cumpre uma função social bem importante, então obrigado pelo trabalho de vocês, obrigado por aceitar o convite de estar no Pulso, e fica aí uns segundinhos para as considerações finais de vocês e do Robson. Então, obrigada pelo convite, fico feliz em participar e conseguir expor um pouquinho dos nossos resultados com o programa. Valeu, Camila, obrigado. Agradeço pelo convite de estar aqui participando, agradeço muito ali ao Sebrae por toda a ajuda ali que eu tive nesse último ciclo. E um bom dia aí pra todo mundo. É isso aí, vamos fazer uma semana show de bola. É isso aí, Robson? galera. Não, tem o Robson aí? Tem o Robson, é muita gente. Calma, Já quer pular carnaval, né? Tô com o pé que é um leque aqui. Amanhã ele não vai trabalhar, daí ele... Eu vou sim. Por favor, Robson. Eu quero agradecer vocês pelo espaço, a Rádio RC7 aqui por estar nos ouvindo e poder transmitir esses cases aí que são fantásticos, e a gente tem muito mais cases aí para trazer a todos vocês. Não deixem de se inscrever, né? As inscrições já estão abertas e são poucas. Ainda tem prazo de inscrição, Robson? Temos até final de março ali. Final de março, né? então vai lotar rapidinho. Mas até esgotar as vagas, né? Porque já tá 50%. Já, isso aí. Amanhã já. Fica ligadinho, você que tá ouvindo aí, vai lá, se inscreve. Robson, muito obrigado você também, né? No teu nome aí, cumprimentar e agradecer todo o Sebrae aí, Altenir Agostini, o Elisandro Vieira, a Mariana Bonella também, que foi minha consultora na época no Brasil Mais, equipe show de bola aí, o pessoal muito bacana ajudando a cidade, a região, o nosso país, né? O Sebrae alavanca aí vários pequenos negócios aí, as pequenas e médias empresas, então obrigado por esse serviço também, a gente é parceiro, tá junto aí. Agradecimento ao Orion Parque Tecnológico, Serumar Marcas e Patentes, Wind Digital, vamos fazer uma boa semana. Bora lá, segue né? o Pulso. Valeu, até semana que vem. Na próxima semana tem mais Pulso Empreendedor aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de Bimind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. Jornal da Manhã.